Olá, meus amigos, meus irmãos. Este é o canal Conhecendo Jesus e este é mais um vídeo do nosso programa Tempo com Jesus. Um devocional cujo objetivo é ler trechos da Bíblia Sagrada e meditarmos sobre eles, trazendo uma lição para nós nos dias de hoje. Se você ainda não tem a Bíblia em seu telemóvel, com a versão BPT, que é a versão utilizada em nossos programas, por favor, leia as instruções na descrição deste vídeo ou assista o nosso vídeo inaugural do canal para aprender como fazer, ok? Obrigado. Vamos lá. O tema de hoje é pecado e arrependimento. E o nosso texto base vai ser o livro de Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: assim como o pecado de um só homem trouxe a todos a condenação, assim também um só ato de justiça trouxe a justificação que dá vida a todos os homens. Pois como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, todos se tornam justos diante de Deus. Antes de falarmos sobre esse texto, quero falar sobre duas coisas muito importantes para podermos entendê-lo: pecado e arrependimento. Sobre pecado, quero primeiro definir o que é pecado, e encontrei duas definições sobre ele. A primeira: pecados são pensamentos, ações ou atitudes que não expressam ou não condizem com o santo caráter de Deus, manifestado em sua lei moral. E a segunda diz assim: pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. De uma forma simples, eu poderia lhes dizer que pecado é tudo onde não está Deus. Pense sempre no que você está fazendo ou pensando e se pergunte se Deus concorda com isso e se Ele está nisso com você. Acho que é uma boa maneira de saber. Mas tem um texto na Bíblia que nos ajuda nisso. Vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 23. Diz assim: são bem conhecidas as obras dos maus instintos, desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Previno-vos, como já o fiz de outras vezes, de que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio, e contra estas coisas não há lei. Então aqui ele fala das obras produzidas pelo pecado e as obras produzidas pela presença do Espírito Santo nos filhos de Deus. Já definimos o que é pecado e acabamos de dar exemplos. Agora vamos saber um pouco mais sobre ele, ok? Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 3 e 23, que diz assim: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, todos são pecadores e a consequência é que o pecado nos afasta de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: com efeito, o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é explicado porque o pecado nos afasta de Deus, e é porque ele nos traz morte espiritual. Mas ao mesmo tempo, ele nos dá a receita para sairmos desta situação, que é vivermos em união com Jesus. Vamos ver isso melhor em outro texto. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: fiquem certos disto,
Quem aceita as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não é julgado, porque já passou da morte para a vida. Aqui fica claro o caminho para voltarmos da morte à vida, ok? Agora vamos em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus diz: Não se admirem com isto. Vai chegar a hora em que todos os mortos hão de ouvir a sua voz e sairão dos seus túmulos. Os que praticaram o bem ressuscitam para a vida eterna. Os que praticaram o mal ressuscitam para a condenação. Aqui vemos os nossos destinos de acordo com as nossas escolhas. E para finalizar esta parte, quero ler um lindo texto de Efésios 2, versículos 1 a 9. Aqui traz Paulo falando com os cristãos da igreja de Éfeso. Diz o seguinte: Outrora estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. O espírito deste mundo levava-vos a viverem dessa maneira. Andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, aquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos, e estávamos naturalmente destinados, como os outros, a receber o castigo de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que estão salvos, pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Desta maneira, quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui o apóstolo Paulo lembra aos cristãos de Éfeso como era a vida deles e o ato de amor e misericórdia que Deus fez por eles para tirá-los da morte através do sacrifício de Jesus na cruz. Um favor imerecido, que é a definição de graça. Mas o único caminho que poderia nos trazer de volta à vida e, consequentemente, restaurar nosso relacionamento com Deus. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Porém, no final ele alerta que tudo isso só é possível acessarmos mediante a fé em Jesus, e não através de boas obras que possamos praticar, pois o mérito não é nosso, e sim todo de Deus. Falamos de pecado e agora quero falar sobre arrependimento. Em Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20, Pedro, durante uma pregação, diz assim: Portanto, arrependam-se e mudem de vida, para que Deus vos perdoe os pecados. Desse modo, o Senhor vos dará dias de paz e vos enviará Jesus, o Messias, conforme tinha planeado a pensar em vós. Esse texto nos mostra que, além da fé em Jesus citada no texto de Paulo, também é necessário o arrependimento dos nossos pecados para sermos perdoados por Deus. E este arrependimento deve ser verdadeiro, pois só assim haverá mudança de vida conforme vimos no texto. Vamos agora a Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim: Naquele tempo apareceu João Batista no deserto da Judéia a pregar assim: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Foi a respeito dele que o profeta Isaías falou, quando disse: Alguém grita no deserto, preparem o caminho do Senhor,
e tornem direitas as suas estradas. Aqui João Batista anunciava o início do ministério de Jesus na terra e dizia para as pessoas se arrependerem, pois o reino dos céus estava chegando. Em Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, porque o reino dos céus está a chegar. Aqui, o próprio Jesus, já no seu ministério, fazendo o mesmo chamado de João Batista, ok? Nesses 3 textos, temos a chave do caminho da salvação. Chama-se arrependimento. Arrependimento é admissão e ajuste. Quando nos arrependemos, admitimos que temos nos comportado de uma maneira que ofende a Deus e também a realidade que Ele preparou para nós. Admitimos que andamos na direção errada e longe de Sua presença e da realidade do Seu reino. Ao nos arrependermos, admitimos a ofensa e mudamos completamente a nossa direção. Depois de tudo isso, agora podemos voltar ao texto base para entendê-lo. Eu vou ler ele por partes, ok? Diz assim: Assim como o pecado de um só homem trouxe a todos a condenação, e aqui ele está falando sobre o pecado de Adão que trouxe condenação para todos os homens em toda a história. Mas vamos continuar. Assim também, um só ato de justiça trouxe a justificação que dá a vida a todos os homens. Aqui ele está falando sobre o sacrifício na cruz de Jesus, que justificou e deu vida novamente aos homens. Vamos seguir. Diz assim: Pois como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, todos se tornam justos diante de Deus. Essa parte é autoexplicativa. Meu amigo, meu irmão, se você se arrepende da vida que tem vivido e quer uma vida nova, onde todos os seus pecados serão perdoados, não importa o que você já tenha feito, pois Jesus levou sobre ele todos os pecados de todos nós na cruz. Se você está cansado e quer ter paz no seu coração, e um Deus que cuida verdadeiramente de você como um filho, então eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e repita comigo: Jesus, Tu conheces todos os meus pecados. Sabes tudo o que tenho vivido. Estou cansado e arrependido verdadeiramente de todos eles. Hoje reconheço que preciso de Ti e quero abrir o meu coração para Ti. Vem ser o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Quero ter uma nova vida em Ti. Cumpre em mim o propósito do Pai e fazem morada em meu coração. Enche ele com a Tua paz e alegria e me guia pelos Teus caminhos. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu peço a vocês para deixarem um comentário aqui abaixo no vídeo com o seu nome e a cidade que moram. Ou se quiserem enviar um WhatsApp para os números acima no ecrã, eu e minha esposa iremos respondê-los com muita alegria. Se esta mensagem te abençoou, pedimos para você compartilhar ela com alguém que você saiba que está precisando. Também peço a vocês para deixar abaixo do vídeo o seu like e que vocês se inscrevam no canal para que este vídeo seja divulgado pelo YouTube e também para que você seja avisado sempre que colocarmos um novo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém.